Olá, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui, na graça de Deus, para conversarmos sobre a nossa vida espiritual. E como você já sabe, cada semana temos um tema e temos um convidado, uma convidada. Seja bem-vindo você que está aí do outro lado da nossa câmera e que possamos aproveitar muito bem do nosso encontro desse dia. Então, seja bem-vindo. E também, Padre Ednei, muito obrigado pela sua presença. Padre Ednei, ele é reitor do Seminário de Teologia, ele foi pároco da Paróquia Santa Teresinha e também da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Alto de Santana, de onde minha mãe mora, eu sou de lá, né? E ele agora, atualmente, também ajuda, coopera na Paróquia São João Bosco. Ele é formado, é mestre em Filosofia pela Faculdade Gregoriana de Roma. Então, gente importante aqui participando conosco. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado também pelo convite, pela oportunidade. Minha saudação carinhosa a você que está aí nos acompanhando nesta conversa, né, sobre a espiritualidade, que é tão importante para nós e é a nossa experiência de Deus. Então, quero ajudá-los aqui com a minha experiência, com o meu esforço também de viver a espiritualidade, para que a sua vivência dessa dimensão seja sempre mais fecunda. Fecundidade, e o tema de hoje é espiritualidade cristológica, Cristo como centro, centro de toda a eternidade, centro também da humanidade, centro da igreja, por que não? Então eu convido você a estar num instante de silêncio, percebendo a presença de Deus, que é trinitário, mas que Jesus revelou ao Pai e comunicou ao Espírito. No silêncio, rezem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, Padre Ednei, muito obrigado mesmo pela sua presença. Nós temos tido gente muito boa aqui para dar qualidade na nossa reflexão. E você é uma das pessoas. Bom saber disso, sabe? Eu sou gente boa. Olha, hoje então o assunto é Jesus Cristo, espiritualidade, porque nós temos uma espiritualidade cristã, cristã de Cristo. Tem outras espiritualidades também, baseado em profetas ou deuses, entre aspas, na filosofia, na teologia de outras religiões, etc. Mas nós somos cristãos, então temos Cristo. É fundamental isso para nós, não é mesmo? Exatamente. O Papa Francisco, inclusive, na Evangelii Gaudium, ele fala, né, do risco que há hoje de se viver uma espiritualidade sem Cristo, sem igreja, sem fé, sem irmãos, né? Uma coisa intimista, eu comigo mesmo, né? Eu com a minha interioridade. Mas é algo sem alicerce, sem fundamento, né? A nossa espiritualidade tem como alicerce a pessoa de Cristo, seu ensinamento, a sua vida, que nós procuramos colocar em prática, atualizar na nossa vida, continuando o agir de Cristo. E compromete muito uma fé cristã ou a partir de Cristo, porque Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, demonstra, revela, expressa e é real um Deus voltado para o outro, entre si, as três pessoas, e para toda a humanidade. Então, quem tem uma relação pessoal com Jesus Cristo, naturalmente não vai ficar fechado em si mesmo, né? Porque exatamente. Cristo é o para o outro, necessariamente. Eu me lembro bem na teologia, os professores enfatizavam isso, né? Jesus, homem para os outros, até contrassim para dizer assim, essa é a definição da pessoa de Cristo. Ele vem para servir, ele vem para cuidar, ele vem para estar à disposição do outro, para o bem do outro. Então a espiritualidade cristã, ela vai necessariamente passar pelo encontro com a outra pessoa. Não pode ser jamais uma coisa intimista, eu e Deus apenas, mas eu em Deus para o irmão. E é interessante que não é assim Jesus Cristo como uma mensagem, como um ideal, mas é Jesus como pessoa. E eu não devo ter apenas uma espiritualidade voltada para Cristo, mas uma espiritualidade como Cristo teve, como homem, sendo Filho de Deus. E ele não viveu só para si. Jesus não teve uma vida voltada para si,
Ter uma vida voltada totalmente para o Pai e para toda a humanidade. A sua missão, a sua identidade foi esta. Falando assim, eu me lembro da carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, quando Paulo diz assim: tende em vós o pensar e o querer de Cristo Jesus. E esta frase de Paulo, a mim ela fala muito pessoalmente, porque é um convite, né, a continuarmos na nossa história, no nosso hoje, o jeito de Cristo. Aí me lembra do Padre Zezinho, quando fala aquela canção que nós cantávamos na infância, na catequese, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Ter em nós o sentir e o pensar de Cristo. E essa frase de Paulo, ela está num contexto em que primeiro ele diz que Cristo não buscou nada para si. Ele não buscou vanglória. Aniquilou-se. Ele colocou-se à disposição do bem e do interesse dos outros. E depois ele vai falar desse aniquilamento, desse rebaixamento de Cristo, né? Pelo bem da humanidade, para a salvação da humanidade. Então, para mim, esse texto, ele seria assim como que um resumo para nós do que seja a espiritualidade cristã. Ter em nós o pensar e o querer de Cristo Jesus. Viver como ele viveu. Espiritualidade é sem dúvida amizade, diálogo, aderir à pessoa de Deus, no caso. E aqui, Jesus Cristo, né? A pessoa de Jesus que é um referencial para todo cristão. E o modo que ele viveu, o modo que ele reagiu com as pessoas e com as situações, né? E sempre voltado para o Pai e para os seres humanos, impulsionado pelo Espírito. A espiritualidade é uma ação do Espírito, né? Tanto do Espírito de Deus em nós, que atualiza o pensar e o querer de Cristo, os capacita a ter o seu jeito, quanto do nosso espírito, da nossa interioridade. Eu penso que a espiritualidade é sempre aquela realidade mais profunda de nós mesmos, né? Então, uma pessoa que tem espiritualidade é a pessoa que age desde a sua profundidade, desde essa presença de Deus que o move no seu mais profundo. Então é alguma coisa que tem raiz, não é uma coisa desencarnada das alturas, uma coisa etérea, não. É algo que tem raiz, que tem profundidade. E a gente diz assim, uma pessoa tem espiritualidade, quer dizer, ela tem profundidade no que faz, no que diz, na maneira de fazer as coisas, né? E se isso está baseado na pessoa de Cristo, então é maravilhoso, porque é uma profundidade de algo muito bonito, de algo inédito, que é o jeito da pessoa de Jesus. Jesus Cristo enfrentou perseguição, incompreensão, até a morte na cruz. Ele foi incompreendido até pelos apóstolos escolhidos na fase de formação. E Jesus, ele soube também, se posicionou contra toda a estrutura injusta que foi vivida na época e hoje também se expressa. No entanto, ele sempre estava em oração com o Pai. É claro que a espiritualidade não é apenas oração, mas a oração fez parte da vida de Jesus. Por que não faria na nossa parte? É isso mesmo, é onde a espiritualidade se alimenta, a oração, né? Ela não é o fim, mas ela é o meio para, porque a espiritualidade se vive no cotidiano, na relação com as pessoas, no enfrentamento das dificuldades, no posicionamento diante da vida, com tudo que ela tem de bom ou de ruim. Mas onde é que a gente se prepara para isso? Onde é que a gente se treina para isso? Na oração, nesse encontro pessoal, íntimo e profundo com Deus, na sua palavra ou na espontaneidade dos nossos sentimentos, que vai nos transformando, que vai nos fazendo crescer naquela identidade, naquela experiência e nos capacitando para transmitir isso depois no nosso agir. Viver a partir de Cristo, não a partir das minhas ideias, minhas vontades, etc. Santo Inácio Loyola diz assim, o que eu fiz por Cristo, o que faço e o que farei por Ele. Isso é fundamental, porque senão nós vivemos uma espiritualidade nas nuvens, como você já falou, e não ficamos satisfeitos. E a oração é que alimenta a vontade de Deus na nossa vontade. Nós não conseguimos fazer tudo o que deveríamos, né, enquanto filhos de Deus, enquanto seguidores de Jesus. Porque a realidade é muito ampla e nós
não damos conta de estar em todo lugar, de resolver todas as coisas. Mas quando a nossa experiência de Deus ela é profunda, com certeza nós ficamos felizes com aquilo que conseguimos fazer, porque fazemos bem. Agora, quando essa espiritualidade não é real, não é verdadeira, vem essa insatisfação, que aí começa a querer inventar coisas, penduricalhos para poder, parece que encontrar algo que não encontrou numa experiência autêntica de comunhão com Deus e, consequentemente, de comunhão, serviço, doação, continuidade da ação de Jesus na relação com os irmãos. Então, uma espiritualidade sólida, ela realmente nos dá satisfação, alegria, realização naquilo que conseguimos fazer. E quando isso não acontece, então fica esse vazio, esta sede de algo mais que não foi encontrado. Por isso, na oração e também no modo de reagir com a vida, mas sobretudo oração, conhecendo Cristo pelos Evangelhos, conhecendo Cristo pelas cartas paulinas e pela Bíblia, pela Sagrada Escritura, conhecendo Cristo pela relação oracional, a cristologia, ela apresenta esse Jesus Cristo em duas dimensões. O Jesus histórico, que é aquele que viveu em Nazaré, uma boa parte, depois saiu em missão, uma vida pública, e Jesus glorificado, pós-pascal chamado, que é o Senhor, Kyrios. E nós temos que conhecer Jesus histórico e acolher o Jesus glorificado, o ressuscitado. E não dá para dizer que são duas pessoas diferentes. Então, conhecer Cristo histórico, para conhecer também a nossa própria vida humana, e conhecer o Cristo glorificado para também conhecer o nosso destino. Exato. Isso até me conforta muito na minha experiência de fé, de espiritualidade, né? Porque assim, eu vejo um Jesus tão humano, tão semelhante a mim em tudo, mas que ao mesmo tempo está profundamente mergulhado em Deus, unido a Deus, né? Porque Ele é Deus. Então, na humanidade verdadeira, Deus não está ausente, Ele está presente. Porque Jesus se encarnou, assumiu isso de maneira profunda, né? Então eu vejo um Jesus que é divino exatamente porque é plenamente humano. Isso também poderia acontecer conosco, né? Na medida em que nós somos humanos verdadeiramente, nós refletimos melhor a presença e a ação de Deus em nós. E somos cristificados. Sim, porque a graça age nesta humanidade, que se estiver integrada, vai refletir melhor a presença da graça. Jesus Cristo é o centro de tudo, de toda a história. Aliás, Jesus é centro, junto com o Pai e o Espírito, de toda a eternidade. Sim. A história foi criada, a sabedoria apresenta que a sabedoria brincava com os filhos de homens, né? E Jesus é o verbo encarnado do Pai, é a expressão, é quem revelou o Pai. E Jesus Cristo, Ele nos convidou para segui-lo, para ser missionário e testemunha dele. Mas eu vejo que isso tudo tem no plano salvífico de Deus, né, no projeto de Deus, que existisse a igreja. E São Paulo é quem reflete muito bem isso, que Cristo é cabeça e nós somos membros, somos corpo. Então não dá para dizer que há uma relação com Cristo sem ter relação com seus membros, que é a igreja. De jeito nenhum. A igreja ela é o corpo místico de Cristo, o corpo misterioso, né? O corpo, não um corpo físico, mas um corpo que é continuação, porque está unido a Ele e que transmite, comunica na história o pensar, o querer, o agir de Cristo. Não tem como, né? Uma relação verdadeira com Cristo que não passe por esta relação de irmãos, né? Daí a importância da fraternidade entre nós, a importância do perdão, né? Da comunhão de vida, mesmo que nós sejamos diferentes, pensemos diferentes, mas no essencial a comunhão se faz exatamente porque nós estamos em Cristo. E uma coisa bonita que eu já li é assim, é tão mais fácil viver em comunhão com o irmão, quanto mais unidos a Cristo nós estamos. E aí se coloca como exemplo a roda de uma bicicleta, né? Que os raios ali, quanto mais próximos do centro, mais próximos entre si. Quanto mais distantes do centro, mais distantes entre si. Então, quanto mais próximos de Cristo, muito mais próximos dos irmãos.
sem eliminar as nossas diferenças, mas vivendo em comunhão, no respeito, na aceitação, na acolhida, na valorização do que tem de bom no outro e na compreensão também por aquilo que não é bom. Não é à toa que Jesus disse que o amor a Deus passa pelo amor aos irmãos. Exatamente. Sempre tem aquela pergunta, para mim pelo menos, e creio que para toda a humanidade, como que eu vou cultivar, alimentar a minha vida espiritual, minha vida de espiritualidade? E a igreja apresenta 3 caminhos. Perceber a presença de Deus na oração, celebrar os sacramentos e vivê-los, e viver em comunidade. Exatamente. Então, os sacramentos que tem a Eucaristia, claro que Cristo está além da Eucaristia, Cristo está além da Sagrada Escritura, mas encontramos na Sagrada Escritura e na Eucaristia o próprio Cristo, como pessoa, sacramento do seu corpo, do seu sangue, da sua alma, da divindade, da sua pessoa. A Sacrosanctum Concilium, que é um documento do Vaticano II sobre a liturgia, fala dos 5 modos de presença de Jesus na liturgia, né? Eu acho muito bonito isso, porque não é só na Eucaristia. A Eucaristia é um modo excelente de presença, mas está presente na palavra, está presente no ministro, está presente na assembleia que reza. Isso é muito, muito bonito. Quando a comunidade se une em oração, Cristo está presente rezando ao Pai. Aí também a gente vislumbra o mistério do corpo místico de Cristo, porque a comunidade reunida em oração é o corpo de Cristo rezando, louvando, glorificando ao Pai. E claro que nas espécies eucarísticas. Sim, tanto que quando o ministro apresenta o corpo de Cristo, nós dizemos amém, amém para Cristo, cabeça, amém para os membros, como membros participantes da vida de Cristo. E por isso que não se deve comungar, ou pelo menos não se comunga com frutos quando você está brigado com o irmão, quando você está odiando o irmão. Então, se você não está em comunhão com o próximo, você também não estará em verdadeira comunhão com Cristo. Eu explico para as pessoas assim, porque Cristo está unido a todos. Então, quando eu comungo Cristo, eu comungo também o irmão, a vida do irmão. Ora, se eu estou brigado com o irmão, se o irmão não significa nada para mim, como é que eu vou comungá-lo? Como é que eu vou recebê-lo? Porque Cristo continua unido a ele. Então, por isso que nestas condições não se faz uma comunhão frutuosa. E a oração, a meditação e a contemplação da palavra nos leva a conhecer Cristo, o que Ele quer de nós, e nos leva a perceber onde precisamos mudar, a conversão. A humanidade precisa de Cristo, e nós, como São Paulo diz, chegaremos à maturidade de Cristo. Então a conversão aqui é fundamental na pessoa de Cristo, não nos meus ideais apenas, mas no ideal que é Cristo. Você citava há pouco Santo Inácio de Loyola, e eu gosto muito da espiritualidade vivida e ensinada por Santo Inácio, o modo como a coisa é feita. E ele fala, então, um dos termos dentro da espiritualidade inaciana são os apelos, os apelos divinos. Na oração, a gente encontra os apelos de Deus, aquilo que Deus está querendo de nós. E aí a conversão, a mudança de algo, de uma prática, de uma mentalidade, é um apelo divino. E é muito bom quando na oração nós percebemos isso. Lendo um texto bíblico, o que Deus está pedindo de mim? Outro dia nós lemos na liturgia o Evangelho que falava da semente que caiu em terrenos variados. Eu penso que ali Deus estava pedindo para eu ser terreno bom, o terreno fértil, onde a semente dá tudo aquilo que ela pode dar, e não um terreno que dificulta a eficácia da semente. E podemos descobrir na pessoa de Cristo a força para poder superar, como Ele também superou a tentação, humanamente falando, e assim aprender nos Evangelhos como seguir Jesus, como imitá-lo, é fundamental. E amanhã, 16 de agosto, nós vamos celebrar, hoje também na liturgia, a Assunção de Maria. Maria que ela foi assumida, acolhida, Santo Ambrósio fala, acolhida acima dos seres da terra e do céu. Então, importantíssima a pessoa de Maria. Mas a igreja apresenta que é por mérito de Cristo. Exato. Mesmo a celebração litúrgica da Assunção, Cristo é o centro. Essa é a teologia litúrgica que nós acreditamos.
Mas Maria tem sua importância, ainda mais ela gerou, primeiro na alma, depois no corpo, a palavra, o verbo do Pai. Isso. Então ela cooperou intensamente com a redenção. E ela gerou o Cristo para nós. Nós podemos ter Maria como aquela que intercede e nos ensina como acolher o Cristo. Isso mesmo. Eu gosto muito de pensar em Nossa Senhora como companheira de caminhada, e uma expressão que às vezes eu uso para falar da presença dela na igreja, nos ajudando, é puxadora da fila, né? Aquela que vai na frente, aquela que experimentou primeiro e que vai dizendo para nós, com a sua vida, vem por esse caminho, vale a pena, né? Então a Assunção de Maria, primeiro nos faz perceber uma mulher que caminha para Deus, não só depois que terminou o seu tempo aqui na Terra, mas toda a sua existência foi um caminhar para Deus, um ir na direção de Deus, escutando a sua palavra, obedecendo, acreditando, mantendo-se firme, né? Colocando-se a serviço dos irmãos, o que nos faz perceber que Maria viveu plenamente uma espiritualidade cristológica, né? Santo Agostinho até tem uma expressão que diz assim, antes de acolher o Verbo no seu seio, Maria o acolheu no seu coração. Eu completaria, não sei se com ousadia dizer isso, né? Do seio ele saiu um dia e não voltou mais, mas do coração ele nunca saiu, né? Todos os momentos Jesus permaneceu no coração de Maria como iluminador de toda a sua caminhada para Deus. Então, com certeza, ela é para nós uma grande ajuda, um grande exemplo, uma grande mestra nessa caminhada para Deus, na vivência de uma espiritualidade cristológica que dá frutos na nossa relação com os irmãos, inclusive. Eu faço lembrar aquela passagem do Evangelho, quando sua mãe e seus irmãos estão aí, quer falar com você. Daí Jesus responde, não, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, minhas irmãs? São aqueles que escutam e fazem a vontade do Pai. Então Jesus estende a familiaridade além de Maria, que é sangue. Exato. Colocando Maria, aquela que fez a vontade do Pai, mas dizendo que todos podemos ser mãe de Jesus, irmão de Jesus e irmã de Jesus. Estende muito. Tanto que a igreja, quando fala de Maria, não a coloca isoladamente. A coloca como membro da igreja. Isso. Né? A Confissão de Conselho, por exemplo, diz Maria, coloca Maria no contexto de igreja. A Diligêncio, né? O 8º capítulo é dedicado a Nossa Senhora, porque ela é membro excelente da igreja e modelo, mestra para os outros membros. Então, tratando disso, Jesus Cristo é centro de tudo. Não podemos ser alienados. Isso. Né? Eu creio que a alienação espiritual, a alienação religiosa, das piores coisas que a gente possa ter. Que atrapalha a humanidade se somos cristãos alienados. Algo perigoso, né? Para nós, inclusive, porque perdemos essa profundidade que dá sentido à nossa existência. E pior ainda, diria eu, é você não encontrar a verdade de Cristo e não viver por essa verdade. Sim. Quer dizer, se eu fico com as minhas ideias humanas um pouco obscuras, pela minha limitação, tudo bem, dá para entender. Mas se eu tenho uma fé e não busco aprofundar e viver pelo conteúdo de fé, fica mais confuso ainda. O estudo, ele é muito importante, né? Não precisa ser um estudo tão profundo. Que tem Pode ser doutor em teologia, mas isso não precisa mas ser. não é o caminho que todo mundo vai percorrer. Né? Mas assim, uma leitura de um bom livro, seja de espiritualidade, que vai trazer também ali toda a base teológica da compreensão das coisas, né? Mesmo o testemunho de muitos santos, temos conteúdos assim excelentes que vão nos formando para essa compreensão melhor da nossa fé, da centralidade de Cristo e do que significa o nosso compromisso com Ele, o nosso seguimento, para realmente não ficarmos nessa alienação e de repente viver a fé segundo a nossa cabeça. Não, é segundo o jeito de Deus na relação com Ele. Você formado em filosofia, mestre, pode aprofundar mais ainda. O que tem de livros escritos sobre Deus, sobre Cristo, mas uma boa parte é mais um reflexo do seu desejo. Inclusive quando se trata de livros que falam mais de autoajuda. Livros de autoajuda ajuda, mas não é tudo. Não.
mas o encontro pessoal com Deus e depois um esforço pessoal com a graça dele de procurar viver aquilo que está na sua consciência é fundamental em tudo, até para superar as dificuldades, as limitações. Isso. E esse encontro tem um lugar, é a pessoa de Jesus, né? Não é possível fazer uma verdadeira experiência de Deus, pelo menos do Deus de Jesus Cristo, não é possível sem passar pelo encontro com Ele, com a pessoa dele, com a mensagem dele, com a doutrina que Ele veio nos trazer. A área que eu gosto muito como padre é a área da liturgia. Sim. Tenho lido muito, e etc. E eu trago aqui uma coisa muito bonita. Se eu celebro a Assunção de Maria e os santos, se eu celebro o matrimônio, o sacramento do matrimônio, se eu celebro as exéquias, tendo lá o fiel cristão que faleceu no caixão, no velório, e a igreja está fazendo as últimas orações em benefício daquele fiel que faleceu, Cristo se torna o centro desta celebração. Não é o fiel colocando as exéquias, é Cristo, quer dizer, como Cristo foi vivido e testemunhado por aquele fiel. Sempre é Cristo no centro. E isso nos ajuda porque não é a igreja no centro, né? Não é a pessoa humana no centro, é Cristo, que daí nos leva a uma profunda espiritualidade e que nos leva também à conversão e a um testemunho de vida maior. Isso nos coloca no nosso lugar, né? No lugar exato que Deus quer que nós estejamos. Porque também quando se celebra os santos, e inclusive Nossa Senhora, eles não são o centro da liturgia. A liturgia é sempre feita ao Pai, pelo Filho, né? Ele que é o perfeito glorificador do Pai, então nós nos unimos a Ele para prestar esse culto de louvor, essa entrega, na força, na ação do Espírito Santo, que atualiza para nós esse gesto aqui e agora. Então, essa centralidade é sempre de Cristo. Quando a gente compreende isso, a gente caminha melhor, né? A nossa relação com Deus é mais fluente, é mais fecunda. A gente não coloca no lugar central aquilo que não é central. Porque, compreendendo que Cristo é o centro, com Ele nós vamos dando a cada coisa o seu lugar. Perfeitamente. Padre Ednei, nosso tempo está quase se concluindo. Que pena, hein? Está tão bom. Tanto que tem uma frase que eu, no retiro que vivemos recentemente, mês passado, dizia assim, se você olha para o amor aos homens, você vai ficar decepcionado. Então, olha o amor de Deus, que daí completa tudo. Né? Então, não é olhar para pessoas humanas. Né? Bom, ao final desse programa, eu, além de agradecê-lo mais uma vez, eu peço que você faça as suas considerações finais, por gentileza. Sim. Bom, agradeço, em primeiro lugar, esta oportunidade, porque cada vez que nós falamos daquilo que já sabemos, procuramos viver, nós compreendemos melhor. Isso nos ajuda a ir sempre além. Né? Então, também para você que nos acompanhou, que certamente está refletindo aí sobre tudo isso, saiba que isso é um aprofundamento. Isso é muito importante na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Aprofundar sempre. E no diálogo, na partilha, a gente tem a oportunidade de fazer isso. Né? E procuremos caminhar sempre em Cristo. Né? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Maria fez esse caminho, ela nos ensina a fazer também e nos mostra que a meta ela é maravilhosa, porque o céu é a glória de Deus onde nós somos esperados. Coloquemos Cristo como centro da nossa vivência de fé, da nossa espiritualidade, e ela será com certeza uma espiritualidade frutuosa, que levará vida ao mundo, que levará vida ao redor de nós. Maria sempre deve ser apresentada com Jesus Cristo, nas imagens, nos ícones. Ela apresenta Cristo, e por causa de Cristo ela é quem é. Então, para concluir, da minha parte, eu diria assim, Jesus Cristo veio ao mundo e se encarnou. O Pai tinha um sonho para a humanidade, Jesus veio viver esse sonho, que é ajudar os corações humanos a serem melhores. Por isso, nós como igreja não podemos ficar fora da realidade. Então, mudar a estrutura pessoal, mudar a estrutura familiar, social, política, econômica, é também fruto de uma verdadeira experiência de Cristo.
porque ele viveu isso na sua vida e ele quer que a igreja continue a sua missão para ajudar o mundo a voltar-se para Deus e ser mais fraterno. Muito obrigado, Padre Ednei. Eu convido a darmos a bênção a esse povo querido de Deus. Alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus possa, por intercessão de Maria e pelo amor que Ele tem pela humanidade, abençoar cada um. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E até semana que vem, se Deus quiser, e assista os vídeos que nós já temos aí no YouTube e no Facebook da paróquia. Um abraço, até lá.